the horse racing e the birds racing. Na Austrália, qual que é popular? Camels, horse or birds? Birds. Birds é em outro Não? lugar. Ah, é verdade. Ai, Ó, Australians Austrália. love camel racing too. Camel. Camel racing. Mas cadê o camel aí que eu não tô vendo? É isso que vocês têm que dizer, gente. Ó, presta atenção. Ah, isso que nós temos que dizer. É, vocês têm 3 Eu comentários. pensei O que certo é ter o livro aqui, os papéis aqui. Eu já falei para imprimir. Certo? Imprime do Imprimir. 7 ao 12. Que aí Imprime você do já 7 vai ao olhando. 12. A Porque... Felícia imprimiu, não ficou cá. Uhum. Não, eu é questão de que eu não fui lá ainda. Eu preciso imprimir, mas eu tenho que levar meu celular. Eu esqueci de levar. Vou ver se eu consigo essa Gente, semana. faz isso. Semana Imprime que do vem, 7. a semana que vem vai ser corridinho. Ô, Edna, vê o e-mail lá da lojinha que você vai mandar imprimir. É na lojinha, na papelaria? É, Aí você manda. Você manda no e-mail da papelaria. É assim que eu Ou então faço. você me dá o e-mail da papelaria que eu mando para eles. Ah, pronto, não, aí. não, eu mando, pode deixar, eu vou ver o Manda, e-mail. manda no e-mail da papelaria. Vou fazer isso também. Vamos lá. Vamos. My birds are special to me. I like them a lot. Então, my birds are special to me. Do que ela está falando aqui? Ou eu não sei. Meu Beards especial. Yes, mas qual que é o... O meu pombo é especial. To me, to me, to me. Não, mas, gente, presta atenção. Vocês têm que dizer de qual esporte ele está falando. A gente falou de 3 esportes. Camel racing, horse racing, pigeons racing. De qual Birds esporte? racing. Birds racing. Sim. My brother is in this race. I can see him on his horse. Meu blogger. De qual? Aqui tá perguntando qual desses esportes tem 3 pessoas, é isso? Não. Não, qual esporte? Essas pessoas comentaram sobre os esportes que a gente leu. Uhum. Então, elas comentaram do que elas estão falando. O que a gente quer saber? De qual esporte elas estão falando? Então, no primeiro esporte, ela está falando do Camels Racing. This sport is popular in Australia, but I don't like it. No segundo, my birds are special to me. I like them a lot. Então, ela está falando do birds racing, Birds. pigeons racing. No terceiro, my brother is in this race. I can see him on his horse. De qual esporte ela está falando? Horse Sport race. house. Horse Horse racing. fit. Por que ele usou esse exercício que ele parece bom? Porque a partir do momento que você leu sobre esse assunto, você tem uma referência. Então, quando você tem uma referência, você sabe do que eu estou falando. Eu não preciso ficar falando o tempo todo, repetindo o assunto. Por exemplo, imagina que eu estou falando do camel racing. Então, eu vou dizer assim, camel racing is popular in Australia, but I don't like camel racing. Camel racing is popular also in Qatar. They give a special prize to the winners. Então, em vez de eu repetir, eu menciono uma vez e eu uso palavras que me fazem lembrar. Então, aqui na frase, como eu acabei de ler, e aí ele comenta Austrália, eu sei que ele está falando do Camel Racing. Nesta frase, há uma outra palavra que a gente chama de palavras de referência. Então, ele diz assim, this sport is popular in Australia, but I don't like it. Veja que eu não repito sport ou camel racing. Eu uso um pronome. O que é um pronome? O pronome é uma palavra que substitui um nome, por isso que é pronome. Então, para que o meu texto não fique o texto da primeira série,
gente fica repetindo, 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 repetindo. Lembra quando a gente estava na primeira série? E a gente achava que a gente escrevia super bem, mas a gente repetia. Por quê? Porque a gente não consegue fazer, quando a gente começa a escrever, a gente, em qualquer língua, a gente não consegue ter essa ideia de substituição. Agora a gente vai ter, então, aqui algumas palavras que me ajudam a fazer um texto ou a falar de uma forma mais concisa, menos repetitiva. Então, nesse ponto aqui, o que a gente está vendo são o que a gente chama de object pronouns. Por que é object pronouns? Para falar um pouco de gramática, porque eles são objetos na frase, eles não são o sujeito da frase. O que é um objeto? O objeto é algo que complementa o sentido do verbo. Sem o objeto, o verbo fica sem sentido. Se eu digo I like what? Pergunta automática é gosta do quê? Certo? Então, para responder a essa pergunta, é que a gente tem os object pronouns. Sempre o objeto vai ser um pronome? Não. Mas nesse momento a gente vai usar um pronoun porque a gente já falou desse assunto. Já tendo falado do assunto, a pessoa já sabe do que eu estou falando. Então não preciso repetir, certo? Os pronomes objetos, eles estão relacionados com os pronomes que a gente usa como sujeito. Então, para tudo que for relacionado a mim, vou usar me. Por exemplo, talk to me. Ok? Então, eu estou falando para você, fale comigo. Talk to me. O you é fácil, porque mantém igual. Por exemplo, quando a gente diz I love you. I love what? You. Então, eu uso a mesma palavra, só que com uma outra função. He vai virar him. Por exemplo, talk to him. Fale com ele. Porque se eu só disser talk com quem? Him. Talk to him. Para she, vai ser her. Talk to her. Fale com ela. Ju, eu Oi, vou ter que sair mesmo, menina. eu Aí tô eu vou lá. gravando. Beleza, aí depois você me manda, então, tá? Eu mando. Boa sorte. Tchau, gente. Fica com Deus. Amém. Tchau. Bom dia. Ó, Bom dia. it vai ser it mesmo. Então, por exemplo, I can't find it. Por exemplo, estou procurando o meu celular. E eu digo assim, where is my mobile phone? I can't find it. Eu não preciso repetir mobile phone. Eu posso usar o it. O it não muda. O we vira us. Então, se é um complemento, se é um objeto, então eu vou dizer, por exemplo, fale conosco. Sabe aquela frasezinha lá? Fale conosco. Talk to us. E o you continua igual e o they que vira them, eles. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, my birds are special to me. I like them a lot. Então, os pássaros são especiais para mim. I like them. Eu gosto deles. Eu gosto muito deles. Preciso repetir birds? Não, você já usou birds, certo? Então, é claro que isso aqui é importante vocês tenham aí no caderno, no quadrinho e tal. Mas é importante entender o conceito. É claro, a gente tem que decorar os pronomes. Mas qual que é o conceito? O conceito é que a gente tem, até o momento, dois tipos de pronomes. Então, a gente tem o subject pronoun, que em português é o sujeito. E esse subject pronoun é quem faz a ação do verbo. I like apples, you like bananas, he likes pumpkins, he likes tomatoes, it likes dog food, se eu estiver falando do meu cachorro. We like
potatoes. They like bananas, ok? Então, veja, nesse momento eu uso o pronome como o principal da frase. Quem é que gosta? Quando eu respondo essa pergunta, quem? Eu estou usando o subject, ok? O object pronoun complementa a minha frase sem que eu repita palavras que eu já usei. Então, se eu usei my birds, eu posso usar them. Se eu usei my brother, eu posso usar him. Se eu usei my sister, eu posso usar her. É importante só pensar qual é a função que eu preciso colocar. E nunca trocar, colocar sujeito no lugar de objeto e objeto no lugar de sujeito. A não ser quando sujeito e objeto são a mesma palavra, né? É o caso de it e de you. Certo? Agora vocês vão fazer o exercício 8. A Felícia que está assistindo gravado vai pausar, vai fazer e depois vai corrigir com a gente, tá? Então, aqui a gente tem a frase, muito parecida com as frases que a gente viu aqui. E o que vocês têm? Vocês têm que se orientar para ver do que está se falando na segunda frase. Eu vou fazer o primeiro. That's my horse. I love it. Por que eu escolhi it? Por quê? Eu estou falando do quê? Do horse. Não falei de outra coisa. Falei do horse. Horse é pessoa? Não. Não. Horse não entra na categoria pessoas. Horse é plural? Não. Não. Então, a única alternativa que eu tenho aqui é o it. I Ah, love it. o Ok? them seria no plural, então. Eles, elas. Uhum. Tá. Ok? Aham. Então, agora vocês vão fazer da 2 até a 6. Vocês, tá. Vamos ver aqui. Ok? Ok. Vamos lá. Number 2. Two. He is fantastic.
I like É him, him. Por quê? Porque eu estou falando de ele. Então, ele. him, tem que usar o masculino. Him. 3. Hum, Edna. Australians are great. I like. I like him. Ai, não sei falar, mas... No, I like them. É. Australians não está no plural? É. Ah, Você não está substituindo Australians? Você precisa. Gente, nesse momento, vocês não têm aquela gramática que é natural da gente. A gente tem uma coisa, nossa língua, que se chama gramática natural. Então, ainda que eu não tenha estudado, quando eu estou lá no prezinho, na escolinha, eu deduzo. Por quê? Porque eu ouvi as pessoas falando comigo até eu chegar lá. Então, mesmo que eu não sei escrever, existe uma gramática natural, que obviamente depois é aprimorada ali na escola. A gente está aprendendo uma segunda língua. Então, a gente não tem essa gramática natural, porque o que funciona em português não funciona em inglês, e via de regra não funciona nas outras línguas. Então, a gente precisa fazer as perguntas. Que é que eu estou substituindo? Ah, eu estou substituindo Australians. Ok. Eu tenho duas opções, them e him. Them é plural, him é singular. Australians é plural, então tem que ser them, entendeu? Where is your sister? I can't see. You. Não. Ó, eu estou perguntando da sua irmã, não de você. Ó, pay É. attention. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. Toda vez que aparece your, o aluno acha que é para substituir por you. Quando eu estou falando your, eu estou falando de algo que tem uma relação com algo ou alguém que tem uma relação com você. Your sister, your daughter, your son, your wife, your husband, your dog. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de uma outra coisa, de uma terceira coisa. Ok? Bom, então já sei que é uma terceira coisa. E eu também sei que é feminino, porque sister é feminino. Então eu digo, I can't see her. É. The Tour de France. The Tour de France is a great race. É uma corrida ótima. The Tour de France é a corrida de bicicleta. É isso aqui, ó. Uhum. I like. I like it. it. I like it. Exatamente. Estou falando de gente? Não, estou falando de race. Então, se eu estou falando de outra coisa que não é gente, e eu tenho duas opções aqui, it. E no último, can I help? Me. Às vezes você pode, mas nesse caso aqui, se a pessoa vai perguntar, ó, me é tudo que está relacionado a mim. Se você disser, can I help me? Eu posso me ajudar? Às vezes até pode. Mas via de regra, a gente pergunta, can I help you? I help you. Can I help you? Ok. Agora, vocês têm aí, só para vocês perceberem, nas frases a seguir, o it em diversas posições, tanto como sujeito, como complemento, tá? Mas isso não é o mais importante. O mais importante agora é, vocês têm a pergunta e aqui embaixo a resposta. Então, vocês vão relacionar a pergunta com a resposta. Time is Ok? it. What time is it? Qual seria a resposta? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Ah, Is it hot in your city today? Is it hot? London. Hot, very hot, quente. It's hot, Ai, Deus. Hot, peraí. Ai, quente.
Cidade. Hum, no, it is a Mhm. No, it's Yeah. cold. It's hot. Is it hot? No, it's cold. Ok? Agora, qual que é o outro aí? É o terceiro, é o Eat That Your What's Favorite Place. in your favorite place? London is love it. London. I love it. What Mhm. day is it? What is the it is Monday. It's Monday. It's Monday. Hello. Hello é he, it is, esse é o último. It's Susan. E aqui, às vezes, os alunos acham estranho, mas vocês lembram que antigamente, para confirmar o lugar, se você ligar, você tinha que falar o número, se era um lugar assim, às vezes, né? Um lugar assim que moravam mais pessoas e tal, em vez de dizer o nome, você dizia o número. Não. Meninas, façam uma lição. Este texto aqui, eu não vou pedir para vocês traduzirem, porque senão vocês vão morrer de tanto fazer tradução. Mas leiam novamente. Pega lá, leiam novamente. Se vocês quiserem que eu mande o arquivo para algum lugar, só me dá um endereço que eu mando. E aí fala, ó, fala com a pessoa, tá? Que às vezes a pessoa lá, como o arquivo é meu, a pessoa tenta baixar e ela não consegue. Mas não tem problema, é só falar comigo que aí dá certo. Eu já estou acostumada. Da Felícia fez assim, deu super certo. E vocês veem como ajuda bastante ter impresso, É, né? verdade. Ajuda bastante. Faz no preto e branco, faz frente e Mas verso. eu vou pegar um e-mail da Isso. papelaria, eu acho que tem sim, né? Todas as papelarias têm. Eu nem pensei nisso. Você Pode mandar. Bem mais fácil. se eles É, tiverem. também dá pelo Braille,